Ok, então vamos dar início ao nosso estudo de Marcos. Hoje meditaremos e analisaremos o capítulo 8 como um todo. Mais uma vez, os capítulos de Marcos, nessa visão panorâmica, é importante que os irmãos tenham em mente qual a chave para entendermos os acontecimentos que aqui são mencionados. Então, o livro de Marcos, no capítulo 8, tem o seu propósito principal esclarecer sobre a cegueira espiritual, algo parecido com a incredulidade do capítulo 6, e como que os discípulos devem desenvolver a sua fé para que não apresentem esse problema. Então, aqui acontece a cura de um cego, e isso também traz luz à compreensão de como os discípulos estavam vendo e como eles deveriam ver no final. Então, a cegueira espiritual aqui é contrastada. Pois bem, vamos começar lendo o capítulo 8, do verso 1 até o 10, que diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles com o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou o povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, ao pô-los após ter dado graças, e deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoou-os e mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. De todos os pedaços restantes, recolheram sete cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Dalmanuta. Então, esse é o relato da segunda multiplicação de peixes aqui no Evangelho de Marcos. É interessante que esse acontecimento aqui tem, claro que o milagre em si é muito similar ao que acontece no capítulo 6, mas ainda assim existem diferenças nas coisas que estão em volta, tanto dos discípulos e tanto quanto a sequência que aparecerá em relação aos apóstolos, os discípulos de Jesus, e a multidão em si. Neste momento, Jesus já havia feito algo parecido, e então esperava-se que aqueles que estavam com ele crescem ou, no mínimo, tivessem aquela intenção boa de dizer: Jesus vai providenciar mais uma vez que nós comamos e nos fartemos daquela forma como ele fez da outra vez, da outra oportunidade. Mas não é isso que aparece nesse evento. Então, a primeira diferença que podemos destacar aqui é que a multidão estava com Jesus há um certo tempo. Essa multidão é um pouco menor do que numa primeira multiplicação, né? Aqui são 4.000 homens. Mais uma vez, lembrando que as mulheres e as crianças não eram contadas. Então, no primeira multiplicação eram 5.000 homens, e aqui parece que é uma multidão menor, mas ainda assim o que se destaca é que provavelmente na região onde que Jesus estava aqui, era muito mais deserto de onde ele estava da primeira vez. Então, a impossibilidade deles se alimentarem era muito maior, ao ponto de se comparar a distância onde eles estavam para qualquer lugar que fosse, faria com que as pessoas que estivessem ali, ao voltarem para suas casas, desfaleceriam. Então, era uma jornada um tanto longe das vilas, das cidades próximas. E essa multidão, mesmo assim, teve interesse de ir até lá para estar com Jesus.
E Jesus, agora, é aquele que olha para a multidão e diz que irá providenciar algo para eles comerem. Perceba que no primeiro relato, Jesus ouve os discípulos dizendo: despede a multidão, fala para eles que eles vão resolver os seus problemas e cada um cuida da sua própria vida. Mas aqui o que acontece é que Jesus, antes dos discípulos falarem algo do tipo, já percebe a situação e já fala: eu providenciarei algo para eles comerem, porque eu não posso deixá-los voltar, porque se eles voltarem, eles desfalecerão pelo caminho. Essa multidão, então, tem essa visão do próprio mestre, um olhar de compaixão. Jesus se compadece deles. E isso é importante para a nossa compreensão do texto. Ele olha e no seu interior, a mesma, não é a mesma expressão, mas ainda assim é o mesmo sentido. Ele tem compaixão aqui e mais na frente outro sentimento sai do seu interior com relação a um outro público. Mas nesse público, Jesus olha do seu interior com a visão de compaixão. E esses homens, então, são agraciados pelo favor de Jesus. Os discípulos se questionam ainda, embora não foram os primeiros a lançarem um problema, eles ainda têm um certo ceticismo. De onde poderá se fartar este povo? Com que pão nós encontraremos aqui no deserto? Eles olham e, mais uma vez, mesmo sabendo que Jesus já era capaz de fazer algo parecido, e não compreendem quem está do lado deles, ou quem eles estão seguindo. Porque Jesus pergunta para eles: quantos pães tendes? Aí eles respondem: 7. Então, mais uma vez, Jesus multiplica os pães. Ele, como no primeiro relato, ele abençoa, agradece, melhor dizendo, agradece o pão, levanta os olhos para o céu, então dá ao povo. E à medida que ele dá aos seus discípulos, os discípulos distribuem à multidão. Então, é parecido com o primeiro milagre da multiplicação de pães, mas é ainda mais vergonhoso para os discípulos o acontecimento. Porque assim como no primeiro, o milagre aconteceu debaixo dos dedos deles. Eles pegavam os pães e sabiam que tinham só 7. E todos vão recebendo e eles vão dando muitas porções de pães e na mão deles, e eles não compreendem a complexidade de tudo aquilo que está acontecendo. Eles distribuem como o mestre orienta que eles façam, e mesmo assim, eles não param realmente para ver o que está sendo feito. Eles vivem de forma mecânica, vamos assim dizer, não analisam, não veem com os olhos da fé. E o mesmo acontece com os peixinhos. Os peixinhos aparecem agora no segundo momento e da mesma forma eles o abençoam, olha para os céus e distribui aos seus discípulos. Na mão deles os pães são multiplicados, todos comem e se fartam, e mesmo assim eles vão demonstrar na sequência do capítulo a não compreensão de tudo aquilo que aconteceu aqui. E todos os pedaços restantes deram 7 cestos. Esses cestos aqui são uma proporção menor do que no primeiro milagre, superabundou 12 cestos no primeiro milagre da multiplicação e nesses 7 cestos. Mais uma vez, aqui Jesus não faz a demonstração por si, mas ele faz, de algum sentido, de alguma forma, a proporção da multidão, aqueles que são beneficiados, também resultar naquilo que sobrepuja, daquilo que sobra. No primeiro milagre, mais sobra. Nesse, por conta, possivelmente, do tamanho da multidão, nesses sobra-se menos cestos. E nesse recolher dos cestos, os discípulos precisariam ter alguma ciência daquilo que seria feito com esses próximos 7 cestos de pães. E guarde essa informação. Todos comem e sobra pães. E os pães e os peixes serviriam para o próprio sustento dos discípulos na sequência, ok? Eram, aqui mais uma vez, mencionando a quantidade de pessoas, e Jesus, então, vai para outra margem do rio.
outra margem, seguindo o seu ministério. E antes mesmo que pudesse se digerir o alimento, os fariseus aparecem em mais outra oportunidade aqui. Os inimigos de Jesus, sempre que possível, queriam interrogá-lo, queriam fazer com que ele colocasse os pés pelas mãos em alguma fala, ou pudessem colocar o povo contra ele, ou qualquer coisa do tipo. Mas nisso tudo eles foram frustrados, porque Jesus não tinha nada do que se envergonhar no seu discurso ou da sua própria pessoa. Então, eu peço ao irmão Walter que leia para nós o verso 11 ao 13. Verso 11 ao 13. Leamos. Está me ouvindo? Sim. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com eles e, tentando o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então, mais uma vez, os discípulos e os fariseus interrogam Jesus a respeito das coisas que ele estava fazendo. E aqui, nós também temos o texto paralelo em Mateus, que mostra esse diálogo e também nos dá alguma informação sobre esse acontecimento. Quando os fariseus chegam, eles propõem uma discussão para Jesus. E aqui o texto é enfático em dizer que eles tentam Jesus. Eles colocam Jesus à prova. E essa tentação deles aqui tem um propósito de fazer Jesus tropeçar, como aconteceu com o próprio Satanás. Satanás tentou Jesus. Satanás quis que Jesus tropeçasse, quis que Jesus falhasse em sua missão, que ele corrompesse o seu ser, mas isso não era possível. Eles tentam Jesus, eles tentam de alguma forma fazer com que ele seja descredibilizado por conta desses acontecimentos, do que eles pedem em si. Veja que esse tentar deles seria um tanto quanto próspero, vamos dizer assim, uma demonstração possível de poder para outro que fosse menos ajuizado ou outro que fosse menos sábio, que não soubesse das intenções deles. Porque eles pedem um sinal do céu. E veja que o que acabou de acontecer, houve um sinal. Jesus mostra o seu poder e a sua força miraculosa ao multiplicar os pães. E aqui há uma certa relação com o próprio maná que Moisés deu ao povo no Egito, quando saiu do Egito, no deserto. E Deus é aquele que deu o pão que veio do céu. Mas Jesus não somente deu o pão, mas como ele, em certo sentido, também era o próprio pão vivo que desceu do céu para alimentar os seus. E é como se eles dissessem assim: olha, o sinal que você fez ali pode ter algum truque, mas se você mostrar um sinal que vem do céu, alguma obra miraculosa, alguma prova que vem do céu, nós daremos algum crédito para você. Mas, obviamente, essa não era a intenção deles, porque em outros momentos, no Evangelho de Marcos e nos outros evangelistas, nós também temos essa informação, eles viam o que Jesus estava fazendo. Eles não olhavam para os milagres e diziam: olha, o que ele está fazendo não está acontecendo. É como se os que estão ali estão vendo, realmente é concreto que os pães multiplicaram. Mas como que ele faz isso? O poder dele não vem do céu.
O poder dele vem de Beelzebul, o maioral dos demônios. E aqui eles tentam Jesus como se ele precisasse provar que o poder dele vem do céu. Na oportunidade que eles questionam a forma como Jesus faz os seus milagres, Jesus diz que o pecado que eles cometeram, a incredulidade, crer que a obra que é feita pelo Espírito Santo, na verdade, não é feita por ele, e sim por Satanás, esse é um pecado imperdoável. E esses homens estão praticando exatamente isso aqui. Eles pedem um sinal, Jesus já demonstrou vários sinais, eles não creriam, eles só queriam a oportunidade para Jesus cair, ou para que Jesus fosse descredibilizado em praça pública. Não haveria necessidade de Jesus, como um mágico qualquer, fazer alguma demonstração de poder. Esse nunca foi o interesse do mestre em seu ministério. Nós vemos várias outras vezes que, em algumas oportunidades, pessoas chegam para ele e pedem para que ele cure, e ele os cura. Mas o principal interesse de Jesus é sempre exercitar a fé daquela pessoa. Ele não era puramente um curandeiro, ele não era alguém que fazia um milagre pelo milagre. Na própria terra de Jesus, como nós vimos no capítulo 5, os seus o descredibilizaram. Os seus não acreditaram naquilo que Jesus estava fazendo porque não tinham fé nele. E Jesus não fez milagres ali. Porque o interesse do milagre, o interesse do sinal é exercitar a fé, e não uma demonstração pura e simplesmente de uma prova de algo miraculoso descendo do céu. Então, esse interesse deles aqui era a proposta tentadora para Jesus se provar como um simples mágico ou um simples homem que revela esse tipo de coisa. Faz truques com o poder de Satanás, que faz coisas para enganar o povo, para que o povo se desvie da lei de Deus. Mas nós sabemos que Jesus não era esse tipo de homem. Quem queria desviar o povo ou estava fazendo isso com o povo, na verdade eram os fariseus, os escribas e os poderosos daquela época que não creram em Jesus Cristo. E o texto continua dizendo que a resposta de Jesus foi à altura da tamanha audácia que eles tiveram. Do íntimo do seu ser, houve um gemido. Aqui nós vemos que o mestre tinha emoções. E ele tinha emoções como qualquer um de nós. Aqui ele tem compaixão. Ele olha, antes, no capítulo 8, no verso 3, ou no verso 2, melhor dizendo, ele tem compaixão daqueles que estão lá, sentimento. E agora do seu íntimo sai raiva, ira por aquilo que eles estão dizendo, como é loucura esse tipo de sinal que eles estão pedindo. Ele geme, ele, de um certo sentido, fica furioso com eles, mas também desconfortável com o todo da situação. Então, no seu íntimo, ele profere palavras contra que, no seu íntimo, os seus sentimentos afloram e então ele profere palavras àqueles que são seus opositores. Por que vocês pedem um sinal? Como se ele dissesse, eu já fiz tantas essas coisas, qual a necessidade de outro sinal? Vocês já vêm com maravilhas eu faço, como o reino de Deus já está instaurado aqui, os cegos vêm, os coxos andam, e todas as maravilhas que Jesus já havia feito e continuava fazendo, e mesmo assim esses homens não acreditavam. E ele continua dizendo, em verdade vos digo que esta geração, não somente aqueles homens, mas todos os que são contemporâneos a eles, não veriam sinal algum. E o texto do evangelista Mateus mostra que Jesus também revela outra frase nessa mesma ocasião. Lembrando que quando se tem relatos diferentes em acontecimentos diferentes, ou no mesmo acontecimento, pessoas diferentes testemunhando algum relato, sempre é comum que um destaque uma coisa, outro destaque outra, o interesse daquele que vai ouvir é levado em conta também. O público de Mateus era um, o público de Marcos é outro, e com esses interesses e essas questões, a fonte de um é uma coisa, a de outro pode ser outra, e todos esses fatores devem ser levados em conta. Isso não descredibiliza nada em nenhum acontecimento. Não sei se vocês
já tiveram oportunidade de ouvir alguém falando a esse respeito, mas quando duas pessoas que viram um determinado fato contam aquele acontecimento de forma assim rígida e como se fosse uma história pré-programada, tudo certinho, tudo bate, é de se desconfiar. Parece-se que as pessoas combinaram para dizer determinada coisa, mas quando o fato simplesmente acontece, você vai lembrando de memória e você vai contando. É uma coisa que você talvez não levou tanto em consideração, ou para aquela pessoa que está ouvindo, você não quer contar aquele detalhe, mas aquilo aconteceu, é natural. Então, até mesmo em investigações, quando os depoimentos das pessoas batem assim, próximos demais, é estranho. Mas nos evangelhos nós vemos a riqueza desses detalhes quando isso acontece também. E lá no evangelho de Mateus, mostra-se exatamente essa riqueza de detalhes, porque é dito que nenhum sinal será dado senão o sinal que foi feito pelo profeta Jonas. E qual seria o sinal? Que o Cristo haveria de estar morto por 3 dias e na manhã do domingo ressuscitaria. Esse seria o sinal que seria dado a essa geração. Eles poderiam ver com seus próprios olhos o Cristo sofredor indo à cruz e depois vitorioso ressuscitando dentre os mortos. Esses homens não viram esse sinal com os olhos adequados, eles não viram com os olhos da fé. Existem até relatos da própria de próprios historiadores judeus mostrando algo nesse sentido, que eles inventaram depois histórias a respeito da ressurreição de Jesus, propagando, dizendo que na verdade Jesus não ressuscitou, os discípulos levaram o corpo dele para outro lugar, foi assaltado, ou coisas nesse sentido. Tudo para descredibilizar o que aconteceu aqui. Mas, de fato, Jesus já anunciou a esses homens o que haveria de acontecer. Então, Jesus responde eles e continua a sua jornada. Nesse continuar da jornada do mestre, nós vemos agora no verso 14 até o 21, do 14 até o 21, outra questão que prova a cegueira espiritual, ou um certo nível de cegueira. Eu peço ao irmão Wellington que leia para nós. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tens o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Perfeito. Então, aqui nós vemos algo importante no texto para toda a sequência do capítulo 8. Veja, a questão levantada aqui é sobre a cegueira, o nível de ver ou não ver quem é Jesus. E nesse acontecimento, nesse fato, os discípulos se questionam a respeito de não terem pão. Eles vão viajando e o pão acaba. Veja que sobraram 7 cestos. Aqui, ó, 7 cestos nesse mesmo relato. Há uma sequência aqui, o tempo que passou de um evento para o outro é pequeno. Então, os discípulos esqueceram os pães. E possivelmente por isso que eles estavam preocupados. Era encargo dos discípulos, de algum rabi qualquer, que ele se encarregasse das questões triviais, alimentação, hospedagem e coisas nesse sentido. E os discípulos falharam no que era a responsabilidade deles.
Eles não guardaram os pães que Jesus providenciou e perdeu-se os 7 cestos de pães que foram recolhidos ali. E agora só tem um. Então, dada a circunstância, é de se entender um pouco o porquê eles ficaram assim, desconfortáveis ou se viram em uma situação não tão agradável para eles, porque eles eram discípulos e eles deveriam cuidar dessa situação. E eles deixaram com que ficasse somente um pão. Mas ainda assim, eles estavam do lado daquele que várias vezes já havia provado e feito muitos milagres, e principalmente feito um milagre exatamente nesse sentido. Multiplicou os pães e os peixes. Estar do lado de Jesus queria dizer que essas pessoas não precisariam se preocupar com a alimentação. Jesus provou isso para eles, mostrou para eles. Como eu mencionei para os irmãos, um milagre aconteceu debaixo dos dedos deles. Eles pegaram nos pães, distribuíam para os outros. Eles não conseguiram ver com a visão adequada aquilo que estava acontecendo. E Jesus os faz pensar naquilo que estava acontecendo. Exercitarem a fé deles, exercitarem não somente a memória, mas também verem de forma coerente o que estava sendo feito. Veja que ele faz várias perguntas aqui, não para colocar os discípulos em uma situação de serem tolos e ele muito sábio, mas para que haja uma interação pedagógica. Jesus tem esse interesse constantemente com seus discípulos, para que eles aprendam quem ele é e para que eles repliquem o ensino para os demais. Então, fazer perguntas e esperar respostas em várias situações é bom. Em alguns momentos é bom para exercitar a memória. Por exemplo, se você faz algumas perguntas para si mesmo ao longo da sua vida, a respeito de alguma coisa que você está estudando, é bom que exercite a sua memória. Mas em termos de discipulado com Jesus, fazer essas perguntas é interessante porque também faz com que você pense naquilo que você está fazendo. Ora, aquilo que eu estou fazendo é coerente daquilo que eu sei a respeito de Jesus Cristo? Bem, essas questões já aconteceram comigo. Como eu agi daquela oportunidade? Eu posso mudar agora. Ou, já aconteceu assim. Como que eu vou agir agora? Da mesma forma? Melhor ainda, Deus já me sustentou em toda a minha vida. Por que eu questiono agora? Deus constantemente tem colocado pão na minha mesa. Por que eu estou preocupado? Nós, assim como eles, também temos Jesus ao nosso lado. Jesus prometeu estar com seus discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, você não é o discípulo de Jesus Cristo? Ele está cuidando, providenciando tudo para a sua vida. Assim como fez com os discípulos. Esses homens tiveram privilégios que nós não temos, isso é fato. E que, num certo grau, também aumenta o escândalo que nós temos diante deles, porque eles não têm tantas experiências com Jesus e ainda assim não conseguem perceber claramente quem ele é. Os milagres aconteciam com as suas mãos, eles vendo, eles ouvindo o mestre falar. E nós, é claro que não temos essa experiência toda de ver o mestre, as suas mãos, a sua glória, mas ainda assim, nós vemos como os olhos da fé as circunstâncias em nossa vida. Às vezes, o cenário parece completamente desfavorável, Deus vai lá e te dá o sustento. Às vezes, parece que você não vai conseguir dar conta das suas responsabilidades e Deus vai lá e te dá força para você fazer. Às vezes parece que a sua saúde vai definhar até o final e você não conseguirá mais resistir. Mesmo assim, ele lhe dá força. E na maioria das vezes que acontece isso,
nós sempre nos questionamos a respeito: será que Jesus vai estar conosco? Ou como se ele não pudesse fazer. É claro que ele pode. Nós precisamos entender e aplicar isso no nosso dia a dia. Aqui, outra importante menção é feita. Jesus menciona: vocês têm um coração endurecido? Vocês ainda não estão vendo. O coração deles não é completamente rígido, não é um coração de pedra, mas ele está, em um certo sentido, endurecido. Ou eles estão vendo, mas como se tivessem miopia, ou eles estão vendo, mas não estão vendo o quadro todo. É só uma parte do quadro. E Jesus quer os convidar para ver o completo. Quem é Jesus e toda a sua obra. E isso que acontece na sequência do texto. Como vocês não compreendem essas coisas. Então, Jesus, por meio da vida e do ministério dele, demonstra para eles... alguns comentaristas chegam a usar essa expressão, né? Uma parábola, o texto que vem na sequência é uma parábola interpretada, vamos dizer assim. Eles usam mais ou menos termos parecidos com esse. É uma encenação, esse é o termo. Uma encenação de uma parábola para que os discípulos exercitem a fé e aprendam e compreendam quem era Jesus. O texto em Marcos 8:22 diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Ok. Assim diz a palavra de Deus. Aqui, nessa demonstração visível aqui para os discípulos, algo magnífico acontece, um cego volta a ver. E Jesus, como eu menciono para os irmãos várias vezes, tem um interesse pedagógico para que os seus discípulos entendam toda a situação e também para que o próprio beneficiado do milagre também exercite sua fé. Ele chega a Betsaida e um cego trazido para ele. Então, as pessoas rogam para que ele cure aquele homem. Jesus o toma pela mão. Ele toma pela mão. Olha o privilégio desse homem. É como se Jesus fosse o guia dele em um determinado momento. E Jesus o guia para um pouco mais distante da multidão, para fora da aldeia. Talvez para tratar de algumas questões somente com ele e com seus discípulos, talvez para que esse homem pudesse não focar na multidão ou as conversinhas que vinham paralelas a isso, mas para que ele focasse a sua atenção em Jesus Cristo. E então o acontecimento aqui é descrito de forma que Jesus, mais uma vez, usa não só as suas mãos, mas também outros elementos para operar a cura. Jesus teve demonstrações claras de que não precisava de outros meios, a não ser a sua própria vontade, o seu próprio poder para curar outros homens. É o que acontece quando ele cura o homem da mão ressequida, sem nem tocá-lo. A mão dele se recupera. Em outros momentos, ele toca no leproso, o leproso purifica, só de tocar. Mas aqui Jesus faz por etapas esse acontecimento, essa cura, esse milagre, e além de fazer por etapas, ele ainda encena, mostra para os outros que estão ali, mas também para que o cego reflita sobre o que está acontecendo com ele. O primeiro ato disso é que ele aplica a saliva nos olhos e impõe a mão nele na sequência.
Então, os olhos dele agora recebem a saliva do mestre e ele pergunta: vês alguma coisa? E a recuperação da sua visão vai acontecendo aos poucos aqui. Este, recobrando a vista, responde: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então ele começa a ver vultos, ele começa a ver questões ou coisas que ele não conseguia ver antes. Esse homem possivelmente não se demonstra no texto que ele era um cego de nascença, mas que ele em algum momento já viu alguma coisa, mas nem vultos ele conseguia ver mais. Mas agora ele volta a ver pelo menos os vultos. E esses homens, árvores andando aqui, provavelmente são os discípulos que se movimentam em volta do mestre. E no primeiro ato ele vê de forma turva. Então Jesus, mais uma vez, pela segunda vez, impõe as mãos sobre os olhos dele. Veja, não era necessário que Jesus fizesse assim. Se ele o fez, tem um motivo. Qual é? Um ensino pedagógico para que os discípulos vejam a forma como que eles estavam vendo, para que os discípulos notem aquilo que eles estavam vendo com os olhos da fé. Eles viam ainda de forma turva, não compreendiam completamente. E agora esse homem passa a voltar com a sua visão recuperada, ele vê tudo claramente. Agora, nessa próxima imposição de mãos, ele foi completamente restabelecido, ele vê perfeitamente. O milagre não foi pela metade, e o milagre não precisaria em si de etapas, mas ainda assim, o mestre fez isso de forma instrutiva, para que todos e principalmente seus discípulos entendessem algo dessa situação. E depois Jesus o recomenda para que não entres na aldeia. Interessante que muitos outros milagres que Jesus faz, os evangelistas não escondem a falha dos homens em propagar aquilo que Jesus fez. Os homens eram curados e, na sequência, Jesus fala, não divulgue. Aí o que eles fazem? Vão lá e divulgam. E não parece que esse homem desobedeceu a ordem do mestre aqui. Não entres na aldeia. Só é dito isso e não se destaca esse fato. Então, provavelmente o homem foi prudente, seguiu a recomendação do mestre. Então, o texto prossegue e é dito na seguinte maneira, no verso 27. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntaram-lhes, quem dizem os homens que eu sou? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Assim diz a palavra de Deus. Aqui nós temos outro caminhar de Jesus exclusivo para os seus discípulos. E esse caminhar é uma chamada para que eles analisem o que a multidão fala a respeito do Senhor. E, mais uma vez, eles relatam fielmente como os demais falam a respeito de Jesus. Então, existem grupos que falam que é João Batista, outros que era Elias, outros dizem que era qualquer outro dos profetas. Dizer que Jesus era algum dos profetas já era algo grandioso, porque era do conhecimento dos fariseus e dos escribas da época que Deus havia enviado um certo silêncio, que não haviam mais profecias como no tempo dos antigos. O próprio João Batista é considerado alguém que tinha certo respeito pelos demais que estavam ali, mas ainda assim não acreditavam completamente no seu testemunho e na sua mensagem em si. Mas, além de João Batista, era como se o espírito dos profetas houvesse dormido ou
dizer que alguém estava com esse mesmo espírito ou que falava como os profetas já era algo grande, porque isso, na visão cultural que se vivia ali, não era mais algo abertamente divulgado. Então, em um certo grau, seria uma honra até alguém dizer isso de Jesus, mas Jesus era mais do que um reles profeta. Jesus era mais do que os antigos, e ele prova isso o tempo todo. E então, Jesus pergunta para eles, mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? E a resposta de Pedro diz respeito não só à opinião dele, mas como o líder do colégio apostólico, ele provavelmente representa todos os outros aqui. Ele diz, tu és o Cristo. O texto de Mateus mostra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como nós sabemos, o Evangelho de Marcos traz como testemunho ocular o próprio testemunho de Pedro. Então, é como se fôssemos olhar aqui de forma especial para o relato desse homem que estava vivendo e o que acontece com ele nos próximos versos é algo de se envergonhar, e mesmo assim ele não omite os fatos. Isso na escritura também é extremamente fascinante. Em nenhum momento a escritura oculta fatos que descredibilizam os heróis da fé. Davi mostra os pecados dele são visíveis para todos que leem. Samuel, os pecados dele são visíveis. O próprio Pedro está contando aqui algo que o envergonharia, e mesmo assim ele vai lá e fala. Foi assim mesmo, e pronto. Ele não esconde a realidade. E seria muito favorável se eu fosse inventar qualquer coisa, se eu fosse inventar uma nova doutrina, ou uma nova religião, ou um novo estilo de vida, eu não falaria mal de mim. Me desculpe, mas isso é loucura se alguém tem essa pretensão de inventar alguma coisa e descredibilizar ele mesmo, não tem condições. E ele mostra o que ele fez de bom. Tu és o Cristo, mas ele também mostra o que ele fez de ruim. E é completamente contrário ao que muitos arrogam para si. Eu sou o suprassumo, a igreja tem que me obedecer. Eu sou alguém ungido por Deus, não toque no ungido de Deus, ou coisas nesse sentido. Então, criar qualquer coisa aqui ou inventar, a primeira coisa que seria feita, se fosse seguir a nossa forma humana de pensar, seria ocultar os nossos defeitos, mas isso a Escritura não faz, porque ela mostra a realidade nua e crua, e mostra que somente um homem não teve defeito, que é Jesus Cristo. Todos os demais também tropeçaram. Então, Jesus, aqui, nessa oportunidade, adverte para que eles não contem ainda, que ele é o Cristo, porque não havia chegado o momento, e também, principalmente, para que as pessoas não confundissem o que o Cristo deveria fazer. Porque os judeus já esperavam o Messias, mas essa espera do Messias era um Messias que triunfaria sobre os gregos e traria liberdade para o povo, e traria pão, e traria comida, prosperidade, e assim como nos tempos de Davi, assim como nos tempos de Salomão. Seria só bonança para o povo da Palestina. Mas o interesse de Jesus é muito maior. É um interesse perante toda a humanidade, não tem esse interesse restrito apenas àquele grupo local de pessoas ou para acontecimentos políticos e todas as demais questões. Os homens poderiam, ouvindo que Jesus era o Cristo, assimilar que ele era o Cristo que libertaria o jugo dos judeus e então traria prosperidade. Mas Jesus sabe que tem determinadas lições que nem todos vão aprender. E a muito custo ele já ensinou aos 12 o que deveriam aprender. Imagine se algum ensino maldito no sentido de mal proferido, pelas pessoas, começassem a ser divulgado pelos lábios dos próprios discípulos. A confusão estaria instaurada.
mas o mestre é extremamente sábio. Até nessas questões que, aparentemente, aos nossos olhos, demonstrariam por que Jesus não tomou o poder naquela situação, porque o interesse era no reino muito maior do que apenas um domínio político local, mas um domínio espiritual que abrange todo mundo. Então, o texto continua dizendo, eu peço a nossa irmã Olívia que leia para nós, do verso 31 até o verso 33. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele impunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Perfeito. Então, aqui, Jesus começa a dizer e começa a formular na cabeça dos discípulos o conceito correto sobre o Messias, sobre o Cristo. Ele mostra que, na verdade, o Cristo deveria padecer, sofrer. E isso era estranho à cultura em que Jesus vivia. Existia o pensamento do Cristo, mas era um Cristo que só teria triunfos, e não um Cristo que teria sofrimento para si. Esse chamar de sofrimento e explicar claramente para aqueles que estão ali é completamente confrontador para aquele que relembra esse acontecimento. Como nós vamos ver ainda na sequência, e os irmãos também conhecem essa história, os discípulos, quando Jesus é morto, eles fogem. Mas Jesus já disse para eles, eu vou morrer e ressuscitar. Aqui estamos no meio do ministério de Cristo. Ele já estava expondo claramente o que haveria de acontecer. E quando acontece, o que eles fazem? Eles não acreditam, eles ficam estagnados, parados. Ele disse claramente, ó, vai acontecer assim, assim, assim. Eu vou sofrer, os principais dos fariseus vão me pegar, vão me maltratar, mas eu vou ressuscitar. Depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Confiem. E eles fogem. Pedro nega Jesus 3 vezes. E aquele lembra, é verdade, Jesus já tinha dito isso, no meio do ministério. E então o texto continua. Aqui é o relato que eu já antecipei, em certa medida, que é o erro particular de Pedro. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Senhor, não faça isso contigo mesmo, tem compaixão. Olha como nós estamos abençoando a vida das pessoas, muitos são curados. Para que você quer morrer? Continua prosperando aqui. Vamos continuar nós aqui com o nosso ministério simples e tudo mais, mas ainda assim abençoa muitas pessoas. Não morra. Então Jesus fita os olhos para os discípulos, veja o interesse dele para que os demais discípulos vejam o que ele vai dizer, ouçam o que ele vai dizer e vejam a própria repreensão como um todo. Ele olha para eles e, olhando para eles, profere a Pedro: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Ele repreende Pedro. E Pedro aqui, ele foi usado pelo inimigo para que Jesus fosse dissuadido da sua missão. O inimigo quis tentar Jesus nesse próprio interesse, para que ele não fosse à cruz, para que ele, num grito desesperado, não providenciasse a salvação que era do interesse de Deus. Ô, Túlio, eu ia falar isso exatamente agora, porque no versículo anterior,
Pedro profere que tu é o Cristo. É, E logo depois ele vai lá e repreende o Cristo e fala assim, meu, esse cara é maluco. O cara não tá seguindo a linha coerente do que ele mesmo fala. exato, ele Mas está o só próprio Senhor vivendo. responde, né? Arreda Satanás. Então quem está por trás disso, de fato, é o inimigo. Não. Exato. Quando nós analisamos esses fatos assim, da vida dos discípulos, é importante a gente analisar também como é a nossa vida. Veja, eles estão aqui numa atmosfera de sempre estar com o mestre, numa atmosfera de várias coisas miraculosas vão acontecendo, vários fatos, e em uma certa medida, com o tempo, aquilo vai virando normal e eles vão só vivendo, empurrando e não param para pensar quem é Jesus, qual o propósito dele, e essas coisas vão virando banais. Quem está do lado deles, as coisas que Jesus já tinha feito, e eles vão só vivendo. Muitas vezes a gente também faz isso. Conhece muita coisa da Bíblia, aprende muitas coisas de Deus e vai, ó, só vivendo. Quem é Jesus? Ah, Jesus é meu Salvador. Você está vivendo. Ah, você não fala com vigor de quem é Jesus. Jesus é o seu Salvador. A gente não pode parar e ver a nossa vida assim, só vivendo. Jesus constantemente nos confronta a respeito dos nossos pecados, a respeito do que fazemos, daquilo que aprendemos a respeito dele. Se nós trazemos à memória, o que nós trazemos à memória nos momentos que temos oportunidade de refletir sobre a vida, se agradecemos a Deus da forma como que é. Todas essas coisas aqui deveriam estar em volta da vida dos discípulos, e eles de uma certa medida, não estavam cogitando das coisas que deveriam fazer. E nessa oportunidade em especial, ele foi usado pelo inimigo para tentar dissuadir Jesus da sua missão. Arreda Satanás. Essa foi a resposta do mestre. Você não cogita das coisas de Deus. E isso é extremamente interessante, porque o Cristo é um Cristo sofredor. Os discípulos de Cristo vão ter uma vida melhor que o mestre? O nosso chamado também é, numa certa medida, um mistério de sofrimento. E é isso que aparece na sequência no texto. Eu peço ao nosso irmão Wellington que leia para nós do 34 até o 9, versículo 1. 34 ao 9:1. Isso. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecador, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ok. Então, no fluxo do texto, mostrando aqui o interesse entre a cegueira completa dos fariseus e a cegueira parcial dos discípulos, Jesus esclarece como deve ser o viver dos seus seguidores. E ele, então, mostra que as pessoas que estão interessadas em segui-lo devem carregar a sua cruz. E quando ele diz carregar a sua cruz, ele não está mencionando para nós que nós sempre teremos o propósito de sofrer, como se fosse prazer em sofrer. É claro que não é isso. O crente, ele sofre e tem as suas perseguições, recebe perseguições do mundo e tudo mais, mas ninguém quer viver sofrendo. Não é esse o interesse do mestre. Não é um prazer em sofrer, é um prazer na própria dor.
mas sim que tem um preço por seguir Jesus. E esse seguir Jesus envolve o maior preço que nós podemos dar. Qual seria ele? Não viver para os nossos próprios propósitos. Não viver cogitando as nossas coisas, mas sim viver em detrimento do Evangelho. O nosso interesse é viver segundo as boas novas de Jesus Cristo. Quem vive conforme o Evangelho e molda a sua vida constantemente nessa caminhada, segundo o Evangelho, essa pessoa carrega uma cruz. A cruz do sofrimento de não ter os seus interesses sempre supridos. O crente é aquele que sempre mortifica o seu próprio interesse pessoal. É aquele que tem interesse em agradar a Deus acima de tudo, matar os seus pecados, os seus hábitos que o distanciam de Deus. Ele constantemente faz com que essas coisas aflorem em sua vida. O crente é aquele que, carregando o Evangelho, tem um interesse em viver também para as outras pessoas que estão à sua volta, não apenas para si mesmo. Isso tem um preço. E várias outras questões. O Evangelho, crer nas boas novas, crer na pessoa de Jesus, pressupõe sofrimento, assim como Cristo teve sofrimento. Então, você não pode viver mais para ganhar somente, mas você também vai viver para sofrer, por carregar o belo peso que é a cruz de Cristo. E ele continua dizendo que o homem não pode dar nada para salvar e para ter sua alma. É claro que o interesse em ter a sua vida pautada pelo Evangelho e carregando sua cruz, não é como se você dissesse, eu fui fiel até o final, carreguei minha cruz e por isso eu mereço a coroa da vida. Justamente não é esse, porque Cristo carregou os nossos pecados. A nossa vida agora é morta na cruz, juntamente com Cristo. E agora nós temos um viver novo, que carrega o peso das nossas dores, mas ainda assim, Jesus foi aquele que carregou os nossos pecados completos e foram expiados, derramados na cruz para a nossa purificação. Então, não é aqui nenhum prazer pela dor, nem muito menos uma fé, ou melhor dizendo, as obras que vão levá-lo à salvação, mas sim a fé na pessoa de Jesus Cristo que vai levar você a viver pelo Evangelho. E quando você vive pelo Evangelho, não são os seus interesses que têm primazia, mas sim os interesses de Deus. E Jesus menciona no verso 38 que nós não podemos nos envergonhar de quem ele é, da sua pessoa, das suas obras, porque se nós nos envergonharmos de quem ele é, do Cristo sofredor que ele também vai se envergonhar de nós no momento oportuno. E nesse momento oportuno é quando ele estará em glória. Quando os anjos do Pai o trazerem, e a própria sequência do texto, aqui no capítulo 9, mostra que Jesus vai ter uma sombra, um vislumbre daquilo que será na glória, é o momento da transfiguração, né? Os discípulos veem isso também. E a geração que está ali vai ver vindo do céu o poder transformador do Espírito Santo. É o que acontece em Atos, capítulo 2. E estes discípulos que estão aqui têm a oportunidade de ver o poder descendo do céu e também veem com provas incontestáveis. Esses são os termos que os evangelistas usam para a ressurreição de Jesus. Provas incontestáveis. Jesus ficou 40 dias mostrando que ele estava ressurreto. Ele comeu na frente dos discípulos. Ele bebeu na frente dos discípulos. Ele ressuscitou. Ele não era um fantasma. Ele não foi uma visão. Ele conversou com os homens. E tudo isso mostra a instauração completa do reino de Deus. A ressurreição do Cristo que foi sofredor, mas agora é glorioso. E esses homens terão esse privilégio e verão essas coisas. E aqui nós também temos importantes aplicações para a nossa vida. A primeira delas é a questão do se envergonhar de Jesus. Muitas vezes você, quando está em algum ambiente que não é a igreja,
Alguém pode lhe perguntar, mas Jesus foi só um homem que viveu na Palestina? E alguém pode inventar alguns argumentos que parecem até inteligentes. Nossa, esse fato histórico eu não sabia. Será mesmo que Jesus era tudo aquilo que os evangelhos dizem? Mas a palavra de Deus nos encoraja a não nos enveredarmos pela opinião popular a respeito de quem é Jesus. Jesus não foi um homem sábio que viveu há 2000 anos, que falava coisas bonitas, que agradam gregos e troianos. Ele trouxe uma mensagem de amor. Nossa, a mensagem de Jesus é de amor para as pessoas, que as pessoas se interessem um pelas outras. Jesus foi um filósofo, foi um rabi, alguém importante. Não, Jesus era Deus encarnado. Esse é o Cristo. E o Deus encarnado sofreu, foi à cruz, mas ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não podemos nos envergonhar de quem é Jesus, mesmo que a opinião popular diga que ele é um dos profetas, João Batista, filósofo, ou qualquer outra coisa que seja. Jesus é aquele que ele disse que era, Deus. Mesmo que as pessoas à nossa volta digam que ele não é, você dá com os ombros e você diz, é claro que ele é Deus. As provas foram incontestáveis. Ele fala comigo, ele anda comigo, me sustenta. Bota pão na minha mesa. Jesus é quem ele disse que é. Ele é Deus. E com os olhos da fé, nós não podemos ter uma visão turva, assim como esses homens ainda estavam tendo a respeito de Jesus. Mas devemos ter uma visão clara de quem é o Mestre. Ele disse que era Deus, e ele é Deus. E ele disse que estará conosco, e ele está conosco. E ao longo da nossa caminhada, nós teremos provas incontestáveis disso e também poderemos anunciar aos outros de quem é Jesus. Nós muitas vezes vemos que esses homens passam por muitos momentos vergonhosos e a sabedoria de Jesus é até demonstrada nesses momentos vergonhosos que esses homens passam. Pedro fala que ele é o Cristo e depois vergonhosamente adverte ele que ele não deveria falar dessa forma. Mas esses 12 homens, depois de terem o Espírito Santo habitando no seu coração, depois de todo o ensino de Jesus, depois de estarem prontos, esses homens não negaram quem era Jesus e viveram por isso. Eles não se calaram até que os imperadores e todos os outros que eram inimigos da fé os calassem. Eles pararam de pregar a mensagem da cruz de Cristo porque foram impedidos pelos homens, e não por conta da sua letargia, não por conta do marasmo espiritual. Eles anunciavam que era Jesus porque tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Eles abriram os olhos da fé e por isso agiram. E nós também somos convocados à mesma situação. Jesus tem provado o tempo todo quem ele é e como nós temos respondido. Que o Senhor nos ajude e nos capacite a responder fielmente ao chamado que ele nos deu e que nos dê graça e misericórdia para fugir do pecado. Amém? Peço